Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens para falar de mais histórias de pessoas do Brasil que estão aí pelo mundo. E hoje estou aqui novamente com a Paula Santana para falar com a Carolina Cunha, que já está morando em Portugal há bastante tempo, quase ao mesmo tempo que eu. Paula, primeiro, bem-vinda novamente, vai ser o 4º episódio, o segundo aqui como co-host, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigada mais uma vez aqui. É isso, bem-vinda. E Carolina Cunha, como que você está? Como estão as coisas por aí, por Lisboa? Olá, tá frio. Tá frio? Tá tudo bem. Tudo bem, muito obrigada pelo convite para falar aí sobre a experiência de morar por aqui e ser mãe por aqui, que também estou aprendendo. Experiência e ser mãe, isso é importante porque não é fácil ter filho em lugar nenhum do mundo, né? Pode estar no Brasil, já não é fácil, imagina ainda ter essa experiência quando você tá fora. Então, antes de a gente começar a falar dessa experiência, eu queria que você falasse o que você faz, né? Quem que é você? Ok, quem que é você? Nossa, né? Filosófico. Esse momento bom, eu sou Carolina, né? Sou mineira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Comecei a trabalhar com TI lá mesmo, enquanto fazia faculdade. Depois me mudei para o Rio, morei 6 anos no Rio. E aí, em 2019, em junho, vim para cá, para Portugal. Vim através de uma consultoria. E depois, estamos aí, né? Trabalhando por aí. Bom, o meu processo foi muito assim, eu não pensava muito assim em migrar, na verdade eu achava que não era pra mim, sabe? Aquela coisa de você achar que é muito inatingível, assim. Mas também nunca tinha procurado, só achava. E aí, foram acontecendo no mundo algumas coisas em 2018, né? Políticas, basicamente, a minha motivação foi basicamente essa. E aí, falei, sabe, vou tentar sim. Aí comecei a fazer vários processos seletivos, etc. E passei no DCAD de Portugal. Aí conversei com meu marido, que era meu namorado na época. Falei, o que você acha? Aí ele falou assim, então vamos. E assim a gente veio. Não teve, assim, grandes planos, não, assim. Mas aí a gente começou a pesquisar bastante sobre o país e tudo. A gente achou interessante, achou que ia ser uma experiência legal pra gente, tá? E aí a gente resolveu vir. Foi assim que eu cheguei aqui. E assim já são esses quase 4 anos, né? Falta pouquinho. Acho que quando o episódio for lançado já tem 4 anos aqui em Portugal. Então tu falou do teu marido também, e aí acho que é legal para dar o contexto, né? Como que foi a tua vinda para cá, né? Tipo, você Sim. que conseguiu o emprego aqui, quando bateu essa vontade, foi ele, então como que foi essa organização e até mesmo a conversa, né? Porque é uma mudança gigante e tem que organizar com 2 pessoas, é mais difícil ainda. Sim, a gente só namorava na época, não morávamos juntos nem nada. O meu marido, ele é formado em História e estava um pouco desiludido com a carreira dele, então estava buscando migrar para a área de TI mesmo. Então ele estava investigando ainda coisas que ele poderia fazer, porque ele não é uma pessoa assim, que ama programação, sabe? Ele sabe fazer alguma coisa, mas não é assim muito o perfil dele. Então ele estava ainda pesquisando coisas que ele podia fazer e tem bastante área que ele poderia entrar com o background que ele tem, então ele estava ali tentando, né, entender. Ele ia fazer isso no Brasil ou em outro lugar. Ele estava nesse caminho mesmo lá no Brasil. E nessa época, eu comecei a ter contato com muitas pessoas que estavam vindo para fora. Não só Portugal, vários países, assim, muitas pessoas mesmo, muitos conhecidos meus. Aí me deu aquela famosa pulga atrás da orelha, né? Por que as pessoas estão querendo ir, né? O que tá acontecendo, assim? Aí eu fui vendo, aí eu fui pesquisando mais sobre como era viver. Eu já conhecia a Europa, algumas cidades que eu vim passear já. Eu vim em 2015 e vim em 2018. Em 2015 eu fiz uma tour maior, passei pela Alemanha, fui na Holanda, fui na Inglaterra, em Londres. E em 2018 eu fui só no Reino Unido, que eu tinha muita vontade de conhecer vários locais lá e aí fiz só por lá. Então eu conheci mais ou menos como era passear, não conhecia como era viver e comecei a conversar com as pessoas que estavam vindo, o que elas estavam buscando, como era a questão salarial, se
o custo de vida, como era viver. E as questões de imigração também, né? Xenofobia, esse tipo de coisa. Isso sempre me interessou procurar saber por que. Assim, eu tava saindo de um lugar onde eu me sentia minimamente confortável, né? Então eu precisava ter uma ideia. Eu gosto de ter um panorama geral. Mesmo que a experiência seja individual, eu gosto de ter um panorama individual, mais geral, assim, de Geral, a como mesma é. coisa pra mim, sim, sim. Então eu perguntava sempre as perguntas difíceis. Eu fazia as perguntas fáceis, né? Que são as coisas boas. E pedia que as pessoas me dissessem o que era ruim nesses lugares. O que pra elas era ruim, né? Porque aí eu podia julgar se pra mim seria ou não. Aí comecei a perguntar. Assim, dos países que eu me interessei mais eram a Alemanha. A Alemanha eu acho um país muito legal porque eu gosto muito de história. Eu, inclusive, curiosidade, o meu marido fez história, né? Mas eu sou doida pra fazer um dia um curso de história. Eu sou apaixonada com história. E aí, a Alemanha é um país muito legal, de equilíbrio de vida e trabalho também é interessantíssimo, a forma como eles lidam com isso. A Holanda também. A Alemanha eu não conheço muito, mas eu conheci Amsterdã só na Holanda e fiquei encantada. A cidade é linda também, muito, muito linda. Então eu tinha interesse na Holanda e Portugal me interessou pela facilidade da língua, né? Pensei, a adaptação talvez fosse mais fácil e tal. Então tava ali entre esses três. Então eu comecei, aí arrumei meu LinkedIn, né? Eu tava ouvindo o episódio com a Thaisa, não consegui terminar, porque, né, não deu tempo, mas como ela, o primeiro passo foi botar em inglês mesmo e acompanhar, ver se eu ia chegar nos perfis dos recrutadores, como é que ia ser. Porque a minha experiência é muito diversa, eu não sou, assim, especialista em nada. Agora eu tenho trabalhado só com Java e tecnologias afins, mas antes eu trabalhei com PHP, com C Sharp, eu não me preocupo muito com isso, assim, não me preocupava muito com isso. Eu achava interessante a proposta do trabalho, o que eu ia fazer, e se era em outra linguagem eu ia aprendendo ali enquanto ia fazendo. Eu nunca tive isso, agora que fico mais preocupada com essa parte da minha carreira, não era assim tão preocupada. Aí comecei a colocar, e Java realmente tem muitas vagas. Quando eles veem lá as tecnologias que você trabalha, eles logo se interessam mesmo, é verdade que tem muita vaga. Aí eles começaram a entrar em contato comigo. Eu falo inglês, mas eu tenho muitos bloqueios, tenho muita vergonha de falar. Eu entendo muito bem, mas falar pra mim é sempre muito difícil. Mas conseguia conduzir as entrevistas, e aí fazia os testes e diversas provas. Aí fiz muitas provas, fiz aqueles, como é o nome? Whiteboard, que você chega e tem que fazer alguma coisa na quadro, frente. Né? Fazer algoritmo no quadro. Isso, os primeiros eram terríveis, depois fui melhorando, assim. Mas mais porque eu ficava nervosa. Às vezes era uma coisa muito simples, mas eu não... E aí você tem que fazer isso, falar inglês, entendeu? Então me deixava meio... Mas depois você vai pegando e tal. Aí comecei a fazer vários e tudo. Aí no fim, eu passei nessa consultoria de Portugal, que foi uma prova, na verdade. Não foi não foi nem teste de casa, nem desse quadro urbano. Foi uma prova. Aí quando eles me deram a salário, a proposta e tudo, eu comecei a pensar, já sabia mais ou menos quanto era necessário pra gente vir. Meu marido ainda estava nessa de migrar, ainda não tinha conseguido um emprego. Já tinha conseguido, assim, encontrar uma área que gostava, mas ainda não tinha conseguido um emprego e tudo. Então, assim, para ele também podia continuar o percurso aqui. Aí a gente pensou um pouco, conversou. Aí, inicialmente, a gente decidiu o seguinte: eu viria primeiro, ele ia tentar mais um pouco, ver se ele conseguia alguma experiência, e ele viria depois. Aí, uma semana depois, a gente conversou de novo, aí eu fiquei com medo. Falei, eu não quero ir sozinho. Aí ele falou assim, então vamos pensar mais um pouco. Aí, nos 2 ou 3 dias, ele falou, então a gente vai junto. Porque é difícil, né? Você, por mais que ele, no momento, ele não tinha nenhum vínculo profissional, é muito difícil você deixar tudo que você tem, tudo que é confortável para você arrumar sua mala e ir embora. Não é assim tão simples, assim. Por mais que muita gente diga assim, não, eu vou embora, que eu odeio aqui esse lugar, não sei o quê, você chega e sente muita falta. Na hora que você chega, sabe? Você sente falta do cheiro da comida da sua mãe, você sente falta dos seus colegas que você encontra de vez em quando. Então, assim, não é mesmo fácil, não. Então, ele falou assim, então eu vou. E pronto, aí decidimos isso, e aí eu aceitei a proposta, aí fui entrar com os trâmites do visto, não é rápido nisso, demoraram acho que 3 meses ainda,
E a gente foi preparando os familiares e amigos, etc., para todo mundo se acostumando com a ideia, a gente também, porque a gente sabia o que a gente pesquisou, mas você não sabe exatamente o que te espera até você chegar. E aí, quando chegou em junho, saiu o visto. Na verdade, meu visto saiu em maio, no início de maio. Aí a consultoria disse, então você pode vir o mais rápido possível. Então a gente acordou em junho e aí a gente veio. Basicamente foi mudar de país, casar, morar junto, Isso. tudo num pacote só, né? Tudo não junto, foi só. Foi muita mudança ao mesmo tempo, assim, né? Imagino como não foram os primeiros meses, porque é uma cultura nova, um novo país, novas regras. E aí um novo mundo em termos de relacionamento humano mesmo, né? Então foi muita coisa para os dois, né? Ao mesmo tempo. Sim, a gente convivia muito tempo junto porque eu morava sozinha, então ele ficava, o fim de semana, por exemplo, ele ficava comigo, às vezes eu ficava na casa dele também o fim de semana todo, ele passava mais tempo comigo, mas é muito diferente morar, né? Porque aí você encontra lá as manias da pessoa, né? Que você não via antes. Aí você tem que adequar isso, mas a gente até que foi se dando muito bem. A gente tem uma vantagem que a gente tem bastante diálogo, porque para você fazer grandes mudanças assim, você tem que ter bastante diálogo com a pessoa, porque se o relacionamento tiver alguma coisa que não tá bem resolvida, na hora que você chegar no outro país, em uma semana vai aparecer, entendeu? Porque é muita coisa junto. Se você não tiver esse suporte, esse apoio e tiver essa ideia de que vocês estão fazendo algo junto, você não vai assim, vai ficar muito difícil, sabe? E o relacionamento pode desandar um pouco. Então, a gente já tinha essa relação boa de diálogo. Então, foi muito bom quando a gente chegou. E ele me completa em coisas que eu sou ruim também. A gente tem isso, por exemplo. Eu sou uma pessoa péssima de direção. E quando você muda de país, você tem que aprender a ser adulto de novo. Por exemplo, você quer ir no supermercado, você não sabe onde é. Você não tem a menor noção do que é um supermercado no outro país. Você tem que achar onde é. Aí a gente, por exemplo, tinha muita pesquisa, então a gente sabia o nome e sabia mais ou menos o produto. Porque a gente pesquisou, por exemplo, o custo de vida, né? Então a gente entrou nos sites dos mercados para ter uma ideia. Hoje aumentou muito, mas dava para ter uma ideia boa de como era. Aí a gente sabia o nome do mercado, eu botava no mapa, então tem um aqui perto, então vamos lá. E eu não sou boa em decifrar mapas, sabe? Eu me perco um pouco. Ele é ótimo nisso, então ele me ajudava nessa parte. É muito bom você ter alguém para te ajudar nisso, porque se fosse eu ia ficar rodando horas e não ia achar o lugar. E ele é mais direto, consegue achar as coisas. Eu acho engraçado que você passar perrengue junto com outra pessoa, acaba que todo mundo ri, né? Do desastre, né? Das falhas. E se você passa sozinho, eu acho que é um pouco sofrido, assim, é um negócio muito mais triste. Então acaba sendo engraçado. Mas eu não entendi, ele acabou vindo por conta do seu visto. Isso, aí, não falei, né? No caso dos cônjuges, não tem visto, né, aqui em Portugal. Então ele entra como turista mesmo, né? Bom, para nós eles perguntaram na migração quando virou meu visto, perguntaram se ele era casado comigo, etc. Nós temos só união estável, para aqui para Portugal já resolve para fazer regrupamento. E aí a gente explicou, ele vai fazer regrupamento e tudo, então ele entrou com visto de turista, aí eu logo consegui uma vaga no CEF para poder fazer a minha autorização de residência, logo depois ele conseguiu também. Então, aí ele fica regrupado no meu visto. Agora, quando ele renovar, quando ele está trabalhando, que na última que ele renovou foi automático. Eles estão tentando agilizar, então estão fazendo agora automático. Então, acho que eles só viram que ele ainda pediram que, não, dessa vez acho que nós nem mandamos documento. Não me lembro se a gente mandou algum documento para eles revisarem, mas eles logo já deram para ele. Agora, na próxima, talvez ele já faça com um artigo que fala sobre o trabalho, porque ele já tem um contrato, tudo direitinho, então talvez ele não precise mais do meu visto. Mas, inicialmente, ele veio regrupado comigo no meu visto. E se você falou que ele já tem contrato de trabalho, ele demorou muito tempo para... Ele acabou se encontrando na área de TI? A pergunta demorou muito? Demorou um pouco, demorou. A gente chegou, eu comecei a trabalhar, e aí ele começou...
Aí ele primeiro, inicialmente, estava incomodado de ficar em casa. Foi tentar arrumar um emprego que não dependesse, que não fosse TI especificamente, e estudando em paralelo. Aí não estava dando muito certo, porque os empregos que as pessoas conseguem aqui ser residência não são assim muito, são bem precarizados, é uma palavra melhor, pronto. Então, não estava dando certo, sabe? Aí a gente fez um plano, falou assim, então vamos fazer o seguinte, o salário que eu vim era bom pra gente, a gente vivia confortavelmente, e a gente morava num apartamento pequeno, e os apartamentos pequenos mais baratos, a gente não morava no centro de Lisboa, então a gente conseguiu um aluguel legal. Aí a gente combinou o seguinte, então você continua estudando, e aí ele continuava estudando, e a gente fez assim durante, 2 anos, mais ou menos, demorou bastante, porque aí entra aquela questão, né? Eles estão sempre procurando pessoas com experiência, então para você conseguir a primeira oportunidade é sempre muito difícil. E aí ele gosta da área de testes, foi onde ele se encontrou, é o que ele faz hoje, ele é QA. E aí ele continuou estudando, bateu na trave muitas vezes, mas aí quando foi no fim do ano, não, passado não, retrasado, 2021, ele conseguiu o primeiro emprego dele. Já tem 1 ano e pouquinho já que ele tá lá. Aí demorou um pouco, demorou 1 ano e tanto, quase 2 anos. Mais que 2 anos, eu acho. Demorou. Mas, assim, a gente fez um plano, né? A gente, como a gente faz um projeto de TI, a gente estabeleceu metas, ele foi cumprindo as metas, e aí era esperar acontecer mesmo, não tinha jeito. Porque eles aqui, como no Brasil, esperam sempre alguém com experiência. O primeiro emprego é mais dificinho, assim. Se você não tiver uma faculdade para você fazer um estágio, por exemplo, esse primeiro emprego como júnior é sempre difícil. É legal, porque é um cenário de alguém que migrou, né, de carreira. Sim, aqui. Fora do país. Sim. E ele é bem, por exemplo, ele é diferente de mim em algumas coisas. Ele é bem desenvolto com o inglês, ele não tem vergonha, ele fala. Né? A equipe dele é internacional, tem alguns indianos, tem belgas lá, e aí ele precisa conversar, ele não tem problema, ele fala, apresenta na reunião, ele é bem desinibido, isso contou muito a favor dele também, quando ele fez as reuniões para a sala. Então foi bem legal, ele conseguiu logo de cara, assim, um emprego bem interessante para ele desenvolver essa experiência também, de falar inglês e etc. E a tua chegada aqui, voltando para quando foi chegada, né? O que tu achou? Tu falou que tu pesquisou bastante, ouviu várias pessoas, né? E o que era do que tu esperava para quando tu chegou? O que tu sentiu? Olha, eu tentava, né, manter as expectativas baixas para não frustrar. Eu faço isso na minha vida toda. Com a imigração não foi diferente. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei muito encantada com a forma como eles conservam as coisas. Tem muito da história de Portugal, é muito legal você conhecer através dos museus, das ruas. Eles tentam preservar isso. Então eu me apaixonei por essa parte do país, assim. Tal qual já tinha sido me dito, os aluguéis eram difíceis para os imigrantes, a gente passou por esse perrengue aí também. Quase todo imigrante em quase todo país passa esse momento, não tem jeito. O que a gente achou foi que foi mais difícil, porque o que disseram pra gente era assim, você vai conseguir no final de uma semana, você deve conseguir visitar algumas casas. A gente custou um pouco, foi no final de 2 semanas. Sabe? Então a gente... E aconteceu casos assim, de a gente ir visitar, mas a pessoa já tá, tipo, fechada. Então ela só recebeu a gente porque já tinha marcado, sabe? Então, assim, a gente já foi ver, nem precisava ter ido também. Então. Quando cheguei, assim, eu achei que ia ser mais fácil entender a língua também. Você pensa, poxa, português, né? Poxa, eu vou entender, tranquilo. Não foi tão simples pra mim, não. Demorei um tempinho pra poder acostumar. Inclusive porque eles usam algumas palavras que a gente não conhece, e quando eles falam rápido demais, eu não pegava, assim, o que eles estavam falando comigo. Então, achei que fosse mais fácil, não foi. Eu gostei bastante, tive muitas boas experiências, não posso reclamar, desde que cheguei, encontrei pessoas legais no meu caminho,
quando eu precisei de ajuda, eles sempre foram muito solícitos comigo. Então, assim, não tive grandes problemas nesse sentido. Quando a gente chegou, a consultoria também deixou a gente num Airbnb muito bacana. Então, a gente ficou num lugar muito legal. Depois conheci uma parte da cidade muito legal também. E aí, aquele início que você fica encantado pelo lugar, assim, foi muito legal, porque a gente estava num lugar muito legal também de Lisboa e tal. Deixa eu ver o que mais eu me lembro. A gente ficava muito surpreso, como a gente chegou no verão, a gente ficava muito surpreso que as pessoas ficavam na rua até tarde. E aproveitando mesmo o verão, e saindo e passeando, assim. Não sei se porque a gente morava no Rio, a gente não via tanto essas pessoas aproveitarem tanto a cidade, o que é uma pena, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, de bonita, mas não sei, parecia que as pessoas não curtiam tanto. Aqui a impressão que eu tenho é que as pessoas curtem mesmo a cidade, andam pela cidade, e se sentem bem, se sentem seguras. Foi a primeira coisa assim, que a gente percebeu. A coisa que mais chamou a atenção da gente foi isso, assim. A gente andava pela cidade porque para você conhecer, como eu falei, né, a gente vira adulto de novo, né? Você precisa encontrar tudo, você não sabe onde fica nada, você não sabe que documento você precisa, você não sabe mais de nada. Tem que começar a ir descobrindo. E aí a gente ia nos lugares, a gente se sentia bem andando, podia ir andando, não tinha, assim, grandes problemas. Aqui, perto da minha casa, por exemplo, é mais vazio, assim. Vai dando, assim, 6 horas da tarde, poucas pessoas na rua, assim. Você não sente medo se você quiser descer, sabe? Foi as principais coisas que a gente sentiu diferença. A gente chegava tarde em casa lá, de olhar apartamento, de passear e tudo, assim, e tava tranquilo. A gente chegava, não tinha, assim, aquela... Ai, graças a Deus que cheguei em casa, finalmente. Não tinha, assim, tava tranquilo. Foi as primeiras coisas que a gente reparou, assim. Muito diferente esse verão, que escurece tarde também, esquisito pra caramba. A gente ficava, nossa, mas que sol essa hora e tudo. Era a primeira coisa que a gente falava quando ligava pro Brasil. As pessoas, gente, mas que horas são? Tá esse calorzão aí? A gente, não, já são 9 horas da noite, tá assim ainda. Então, umas coisas que a gente sentiu, assim, diferença. Teve bastante diferença no quesito profissional, assim, do ambiente de trabalho, assim. Como que foi a sua experiência aqui? Não sei se você está na mesma empresa, em termos de carreira, o que você achou, assim? Não sei se você trabalhou com times internacionais. Quando eu cheguei, como eu vim por consultoria, não tinha cliente definido ainda, no meu caso. Acontece muito das pessoas virem com cliente definido, né? Tipo, ela já vai para um projeto específico. Comigo não foi assim, eu vim e aí eu comecei a fazer vários testes em vários clientes. Aí, o que aconteceu? Calhou de entrar num cliente que era muito tranquilo em termos da equipe. Todo mundo era muito legal, muito solícito, tudo certo. Mas a tecnologia era muito velha. Eu sofria muito. Eu trabalhava com o JSF. Era 2 já? Acho que era 2.0, sei lá, eu não me lembro mais. Eu apaguei uma parte da minha memória, porque eu sofria muito. Era isso. E a gente trabalhava com Glassfish lá. E que Glassfish, assim, que dava problema todo dia, sabe? Era complicado. Servidor de aplicação, já diz bastante sobre a stack. Sabe? Era uma coisa difícil. Então, assim, eu não trabalhava com isso antes. Eu trabalhava com Java, mas eu trabalhava com aplicações menores, mais pontuais, assim. E, então, assim, eu penei ele um pouco no início. Fiquei muito frustrada. Repensei a mudança. Apesar de estar gostando de tudo o resto, tava legal, assim. Repensei bastante a mudança quando me deparei com isso, assim. Mas do projeto mesmo, da tecnologia. Isso. Porque a gente tem essa expectativa, porque apesar de eu ter mantido baixa, eu também tinha, de que você vai fazer um grande upgrade na sua vida, né? Só que na minha vida profissional não foi um grande upgrade, entendeu? Em termos de carreira, não Gerou foi. aquele desânimo, né? Fiquei frustração. muito tempo. E eu já sofro com síndrome do impostor há muitos anos, né? Não é novo. E aí, quando eu caí ali, aí pronto, né? Ah, não, só consigo fazer isso, não consigo trabalhar com coisa nova, nunca vou conseguir. Foi difícil. Aí,
a gente tenta sempre achar oportunidades de aprender nesses locais, mesmo que você não esteja assim amando, né? Então, aprendi um pouco sobre JSF, não conhecia muito. Conhecia muito pouquinho, muito pouquinho. Conheci mais teoricamente, nunca tinha feito nada de fato. Assim. Aí conheci um pouco, nunca tinha usado Glassfish, eu usava mais outras coisas, então tentei aprender um pouquinho e tudo assim, mas foi sofrido, não foi fácil, não. Que não encontrava motivação para estudar fora do trabalho, porque eu tava meio assim. Tava, tipo, desanimada mesmo, tava chateada, porque achei que ia ser uma grande coisa pra mim e profissionalmente não tava sendo, né? Então, tava assim, meio desanimada, apesar de gostar muito tanto da consultoria quanto do cliente que eu estava, que é um órgão do governo português aqui. O pessoal era sempre bacana, assim. Tinham pouquíssimos pessoas que eram funcionários do próprio órgão trabalhando com a gente, a maioria dos funcionários eram de consultorias também, então fiz amizades ali, conheci o universo das consultorias em Portugal, né, que é uma coisa curiosa e tal. Então, o Brasil teve esse mercado há um tempo, aí melhorou, agora parece que tem tido novamente algumas consultorias voltando, né, e aí, assim, as pessoas que trabalham comigo eram muito legais, mas tava difícil a stack. Aí eu comecei Aí veio a pandemia, aí fui ficando, né? Aí você vai ficando. Porque aí, quando veio a pandemia, todo mundo com medo, né? O que vai acontecer agora? A gente vai perder emprego? O que vão fazer com a gente? E você adiciona aí mais uns 100% de nervoso, porque você tá em outro país, meio que se sentindo desamparado, né? Então, assim, aquele momento foi muito difícil, assim. A minha consultoria correu para avisar todo mundo para ficar tranquilo, que os projetos estavam garantidos, e um projeto ligado ao governo era mais seguro também, né? Então, assim, teoricamente estava mais tranquilo. Então, logo eles resolveram a questão de você trabalhar de casa, logo eles forneceram equipamento para todo mundo, logo eles já colocaram todo mundo muito rápido, assim. Começou as notícias de que estava ficando ruim numa segunda, numa quinta, eles já estavam avisando que na próxima semana a gente já ia buscar equipamento, foi tudo assim muito rápido. Aí fui ficando, aí trabalhar de casa adiciona ali um conforto, né? Aí aquilo que te incomodava, incomoda menos, aí você vai ficando. Uma loucura, ninguém entendendo o que estava acontecendo, fecha o país, abre o país, fecha a cidade, abre a cidade. Foi ficando confortável, né? Todo mundo não sei, mas eu fiquei com o psicológico muito abalado, porque eu ficava com medo demais de sair de casa no início. Depois fui melhorando, mas no início ali. Então fui ficando, até que as coisas começaram a melhorar. Aqui, o assédio dos recrutadores, especialmente de consultorias, é muito grande. Uma vez que eles veem que você está em Portugal, eles começam a te mandar. E se você quiser fazer todo dia, você consegue fazer uma entrevista, porque o assédio é grande, mesmo que não vá pra frente. Aquela primeira, muitas vezes você consegue fazer e tal. Aí comecei a dar atenção, a ler, assim. Eu sempre respondo não, obrigado, eu sou sempre muito educada com eles, porque eu fico pensando, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Se eu precisar falar com ele, eu sempre converso. Aí comecei a aceitar. Aí comecei a conversar com as pessoas e tudo assim. Aí uma proposta me interessou, assim, me chamou a atenção, porque era para trabalhar com coisas bem mais novas do que eu trabalhava. Inicialmente falei, não vou dar conta disso, não vão nem querer falar comigo, né? Mas vou fazer essa primeira para ver como é que é e tal, vou fazer. Aí a proposta era para trabalhar com Quarkus, numa empresa que trabalhava, tinha times internacionais, onde eu ia precisar desenvolver meu inglês, assim, aí eu fiquei bastante interessada. Falei, olha, preciso perder essa vergonha, então vamos ver se agora vai, né? E aí imaginei, vai ter uma entrevista também em inglês, vai ser ótimo pra treinar também e tudo. Falei assim, então eu vou aceitar esse contato. Aí conversei, estiquei o contato, tudo assim, aí marcamos a entrevista. Aí eu expliquei desde o início, expliquei que eu não tinha experiência com as destaques que eles estavam propondo. Tinha lá eles estavam visando uma migração para a AWS para frente, e eu falei, olha, eu nunca trabalhei com a AWS, nem com Quarkus, etc. Mas não me incomodou em aprender também, etc. E fui sempre deixando claro, achando que não ia dar, né? Porque eu falei, eu não tenho nada disso, eles não vão, né?
Aí tudo bem, continuei, assim. Mas eu tava fazendo, essa primeira entrevista que eu fiz, inclusive, foi mais assim, pra testar, ver o que o mercado queria, pra eu poder ver se eu conseguia achar dentro de mim a motivação pra estudar, porque eu tava bem desmotivada com a carreira e tudo. Foi passando, aí fui pra entrevista com o cliente final, falei, olha, engraçado, quiseram fazer entrevista, aí fiz também a entrevista, foi muito legal, a gente fez várias trocas. Foi uma entrevista interessante porque ele foi conversando comigo sobre os pontos, me perguntando o que eu faria nas situações, o que eu não faria. Me mostrou um cenário, disse que uma decisão foi tomada, o que eu achava daquela decisão. Fizemos algumas... Aí ele me fez umas perguntas em inglês e tal. E eu sou muito sincera, assim, teve uma hora que eu esqueci um termo. Falei assim, olha, eu esqueci como falar em inglês. Aí ele me respondeu e ali eu continuei falando. E aí, tudo bem, eu falei assim, foi legal, né? Foi uma troca legal, mas não vai dar nada. Aí quando deu... Isso foi tipo 2 horas da tarde. Aí quando foi 5 horas, a menina me ligou. Então, a gente gostou muito de você e tudo. E a gente queria que você viesse trabalhar com a gente. Aí eu fiquei muito, assim, dividida. Por quê? Não sei se todo mundo que veio por alguma empresa tem isso, mas eu fiquei muito assim, nossa, a empresa me tratou tão bem, cuidou tão bem de mim, agora eu vou deixar eles, sabe? Fiquei com esse sentimento, assim, porque eu gosto muito deles, até hoje gosto muito mesmo. Mas também eu não tinha nenhuma previsão onde eu poderia mudar de projeto, porque eu entendi que eles estavam querendo de mim que eu estudasse antes ou adquirisse alguma competência antes. E eu realmente não estava conseguindo ali. E eu funciono melhor quando você me coloca num cenário onde eu preciso aprender rápido, do que se você combinar comigo e disser assim, olha, quando você aprender isso, eu te coloco lá. E isso é de perfil mesmo, né? Tem gente que funciona bem assim, tipo, vamos marcar aqui uma meta, você adquire essa competência, e aí eu funciono melhor quando você me joga lá e diz assim, olha, eu preciso que você faça isso. Então, assim, eu vou fazendo. Aí, uma hora eu vou fazer meio ruim agora, dali a pouco eu volto ali, melhoro um pouquinho, aprendo uma outra coisa e completo, sabe? Eu funciono melhor assim. Aí me bateu essa, nossa, poxa vida, eles me trataram tão bem, tudo isso aqui e tal. Mas aí depois eu resolvi ir, porque eu achei que ia ser bom pra mim, tá? Especialmente porque a tecnologia era bem nova, eu conheci pouquíssimo de Quarkus, eu sabia que existia. Era o que eu sabia até ali. Eu achei, inclusive, que eu ia arrumar primeiro alguma proposta que aceitasse Spring, porque tem muito, né? Muito mais do que o Quarkus hoje ainda. E não é que é mais fácil de aprender, mas tem mais coisa, né? Se você precisar aprender rápido, ele vai ter muito mais informação do que o Quarkus ainda tem. Então, achei que seria por ali. Mas ela, não, pode vir, gostaram mesmo. Eu fui até um pouco incrédula quando ela me ligou. Falou, sério, o pessoal gostou mesmo? Ela falou, sim, foi muito boa e tal. E aí, fiquei nessa, tudo. Já tinha 2 anos e... Isso foi no final de 2021. Já tinha 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tava na empresa que eu cheguei. Você não precisou pagar multa? Não. Já tinha 2 anos e meio. A multa lá na minha era 1 ano. Era 1 ano ou 6... 1 ano. Era 1 ano. Multa em contrato, né? Eles tinham essa multa... Uhum. Algumas pessoas dizem que, tipo, isso não é legal, cobrar essa multa. Mas, enfim, todas as empresas fazem isso no contrato. Então, não sei como funciona se alguém me descumprir, não. Aí, eu conversei com eles até chegaram a me fazer uma contraproposta, mas eu tenho pra mim que contraproposta é complicado. Acho que quebra um pouco a confiança. Você tem uma vez e me arrependi. Eu também. Por isso que quando eu falo, assim, tem que ser muito, porque depois... Não sei se depende do lugar, mas eu fiquei com essa, não, mas já te demos um aumento, porque não sei o quê, porque a gente já te deu uma chance. Eu falei, chance? Como é? Então, aí eu tenho meio que essa aqui, quando eu vou falar que eu vou sair, eu tomo muito cuidado, porque eu tenho muito claro que eu falo, cara, eu não quero ver contraproposta, sabe? Eu acho meio chato. Ou já vai decidido para recusar, né? Uma contraproposta. Porque se você já tomou a decisão, né? Você já incitou o desejo de ir para outro lugar, você ficar por um salário, você até pode ficar bem, que nem a Carol estava insatisfeita. Uma hora a insatisfação ia voltar de novo. É como se fosse uma maquiagem, né? Ali pouco de aumento, enfim. O que eu acho importante é deixar claro os motivos. Se eu falar que assim, não, eu quero ganhar tanto. E aí, se tanto só vier porque eu vou sair, aí é chato. Porque se for pela tecnologia, também não tem o que fazer. É a tecnologia, né? Então. E quando é consultoria, eles têm outros projetos.
Mas eu já vi muitos casos das pessoas prometerem, não, a gente vai te trocar, e isso não acontecer num período próximo, sabe? É muito complicado também você esperar que eles façam isso em 2 meses, entendeu? E era o que geralmente acontece, né? Tipo, você fica bem ali, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já fica, ai, que saco, devia ter ido e tal. Sim. Então, e o feedback da contraproposta que eu recebo é sempre isso. Todo mundo me diz, olha, eu aceitei, não foi bom, tal, fiquei chateado. Então, não resolvi não aceitar e tudo. E aí entrei para essa outra empresa que eu tô hoje. É uma consultoria também, mas eu entrei tipo, por um cliente específico, que foi o cliente que fez a entrevista final comigo, onde a gente trocou muitas coisas legais e tal. E aí chegou lá, muito legal, a gente teve... Eu não tinha tido, por exemplo, eu tive algumas experiências que as pessoas têm no início da carreira, eu tive tarde. Por exemplo, um onboard legal, assim, te contando tudo que a empresa oferece, o que é que você vai trabalhar, os conceitos que você precisa saber para trabalhar naquela empresa, assim, foi a primeira vez que eu tive. Não tinha tido ainda até então. Eu não sei, eu não tive sorte de cair nessas empresas mais estruturadas, ainda não tinha tido ainda. E aí, de você conhecer as pessoas que vão trabalhar com você, ou então eles fazerem de forma onde várias pessoas façam juntas, e aí você possa já fazer alguma amizade ali no início, assim, foi muito legal. Mesmo a gente estando remoto, fluiu muito bem, assim, foi muito legal. Então, assim, aí a empresa é de Coimbra, mas tem escritório aqui em Lisboa, tem escritório no Porto. Com a pandemia eles expandiram bastante as equipes, agora nem devem caber as equipes mais nos escritórios deles também, muitas empresas passaram por isso e tal. E aí cheguei lá, a minha equipe era nova, entramos todos juntos, então fomos nos conhecendo ali para poder trabalhar junto, e a gente deu muito certo, assim, a gente combina bem, trabalhamos juntos bem, não tivemos problemas assim, tipo assim, uma pessoa mais sênior não quer ajudar o outro, sempre todo mundo participa, então foi muito legal. Foi uma troca que eu tava com bastante medo, porque eu tinha ficado na mesma empresa durante 2 anos e pouco, mas foi muito legal, muito mesmo, gostei bastante. E aí comecei a trabalhar com coisas novas, sim, comecei a trabalhar com coisas novas finalmente, fiquei mais animada, assim. Foi realmente uma mudança para a sua carreira, né? Sim. Eu fico pensando o quanto mudar de emprego quando você está fora do país, ainda mais a primeira troca. Eu acho que depois que você já mudou, já está há muito tempo, se torna natural, mas eu acho que a primeira troca deve dar muito medo. Deve dar, assim, um medo diferente. Eu não sei explicar. E porque a gente se sente, eu me sentia, muito desamparado, sabe? Se desse errado, entendeu? Porque no Brasil tá lá sua família, né? Tipo, não sei se todo mundo tem, assim, falando por mim, mas a minha família tava lá pra me ajudar, né? Tudo é diferente. Então, né? Você tá um lugar... Acho que a chance de errar é menor. Eu diria que essa era a minha sensação quando eu tava pensando em mudar, que eu não posso fazer cagada aqui. Tipo, eu, minha esposa, e fazer bobagem significa por isso que é legal se preparar antes, né, financeiramente também, mas até isso tem um certo limite, né, de quanto tempo a gente consegue segurar uma cagada. Sim. Cagada é uma palavra muito forte, mas dizer assim, de fazer uma escolha que depois se arrepende é mais difícil. Sim. Porque nada impede, por exemplo, de você acabar caindo numa empresa pior, né? Ou até mesmo a empresa, sei lá, agora que tá tendo essa onda de layoffs. Já teve casos que eu ouvi, né? Que a pessoa trocou por uma empresa e passou alguns meses, ela tava numa empresa super estável, foi para uma outra empresa, passou 2 meses e foi mandada embora. Nossa, deve ser esse o peso inesperado. Sim. Eu penso sempre nisso. E eram as coisas que eu pensava na época. Na época a gente não estava tendo essas coisas do layoff, assim, mas eu pensava muito isso. Se eu for para um lugar que for pior, né? Porque para sair de um lugar ruim, mas que eu gosto das pessoas com as quais eu interajo. Para ir para um lugar ruim e eu não gostar das pessoas, eu ter que conhecê-las, sabe? Pensava bastante. Mas por fim, eu tenho essa coisa de não conseguir ficar incomodada há muito tempo. Eu preciso mudar, porque senão eu vou ficando muito ansiosa, afeta meu trabalho, não dá, sabe? Então eu resolvi trocar.
Falei assim, não, vou trocar porque não vai dar. Então, troquei e fui feliz. Graças a Deus, fui feliz. Sou, né? Eu vou gosto muito aproveitar dele. e perguntar. Você teve filho há pouco tempo. Isso. E aproveitando, você engravidou quando você estava nessa nova empresa? Foi muito recente? Porque eu acho que deve ter mais assim aquela coisa. Eu acabei de mudar para a empresa e tô grávida. Eu não sei. A gente vive se cobrando. Então, assim, eu pelo menos eu fico com muito receio, sabe? Assim, Ai, porque aqui tem um tempo de experiência, né? Tem um tempo de experiência. Quando você mudou, conta esse tempo de experiência, né? 6 meses. Eu não sei como que é, por exemplo, como que funciona, se existe alguma estabilidade, né? Por exemplo, você ainda está nesse período de experiência e se você engravidar, a empresa não pode te mandar embora. Eu não sei. Eu sei que no Brasil eu entendo como funciona, mas aqui eu já não saberia como que é. Pois Como que foi para você? Agora eu vou te contar essa história. Como é que foi a minha história? Eu entrei em janeiro, iniciei em 6 de janeiro de 2022. Aí comecei a trabalhar. E aí, na minha vida pessoal, a gente já tinha atingido alguns marcos para poder pensar na ideia de ter filhos. Que era, meu marido estava empregado. Eu já estava numa idade, já cheguei na idade que a mulher começa a desconfiar de que não vai conseguir mais. A gente se mudou para uma casa maior, porque quando chegamos a gente morava num T1, que para quem não é daqui, é o apartamento de 1 quarto. E ele era muito pequeno, muito, muito pequeno. Então não tinha possibilidade de a gente inventar isso, sabe? E a minha mãe ainda ficou com a gente um tempo nesse apartamento pequeno. Então assim, meu marido é um santo, sabe? É que vocês não conhecem ele, se eu tivesse aqui ele contava, mas é um santo. Então assim, ficamos ali apertadinhos, aí foram vários marcos que foram acontecendo. Aí a gente decidiu, bom, tá tudo correndo bem. Tudo dentro do que a gente planejou. Nós decidimos parar de evitar. Mas o que você pensa? Vai demorar um tempo, né? Tipo, eu já era mais velha, eu tenho 35 anos, já tava numa idade onde as mulheres já começam a perder fertilidade. Falei, né? Não vai. No primeiro mês eu engravidei. Entendeu? Eu fiquei muito surpresa. A gente parou de evitar e no primeiro mês eu engravidei. Aí eu acho que ninguém espera isso. Ninguém espera. Não tem como. Você nunca vai esperar isso no primeiro mês. Eu falei, gente. Tanto é que quando eu tava fazendo tratamento nutricional, porque eu tava com umas vitaminas baixas, eu tava com algumas coisas importantes pra gravidez mesmo, ácido fólico, essas coisas assim. Eu tava com isso baixo. Então, assim, eu já tava fazendo tratamento, sabe? Aí um dia eu fiz um exame de sangue e eu suplementando ferro e minha ferritina deu baixa. Aí meu marido riu e falou assim, eu acho que você já tá grávida. Deve ser o ferro, porque é uma das primeiras coisas que abaixa. Aí eu falei, não é possível, não pode. Aí passou. Nisso, eu falei assim, vou fazer um teste. Comecei a ver que podia ser. Quando eu fiz o teste, deu. Falei, não é possível. Aí fiz outro, deu. Aí eu fiz o de sangue, aí deu. Eu falei, então realmente foi isso. Aí, o que eu fiz? Primeiro eu fiquei com esse medo, né? Falei, nossa, eles vão me mandar embora. Eu tô na experiência ainda. Quanto tempo de empresa mesmo? Eu tava, quando eu descobri, eu tava com 2 meses e meio. 2 meses, tá. 2 meses e meio. Eu falei, não tem a menor possibilidade, eles vão me mandar embora, tô na experiência, tudo assim. Esperei eu fazer os 3 meses, que é o que é recomendado mesmo pra você poder comunicar. Peguei o telefone, né, todo sem graça, né? Falei, vou ligar pra lá e vou explicar. E expliquei, falei exatamente como eu tô falando aqui com vocês mesmo. Expliquei toda a história. Aí ela, meus parabéns e tudo assim. Já achei estranho, ela me deu os parabéns. Ela não modificou a voz, não nada, não ficou surpresa, não nada. Eu falei, não, meus parabéns e tudo assim. Eu sei que você deve estar um pouco apreensiva de falar com a gente e tal, mas não se preocupe. Toda mulher vai passar por isso um dia se ela quiser passar e tal. Foi muito assim, receptiva pra mim e tudo. Ali eu já pensei, estranho, né?
Porque deixa eu pegar esse ponto, isso, do estranho, mas tu falar do receoso, né? E esse já começa errado aí, né? Tipo, Porque tem medo, né? Tu sente medo de falar que engravidou, porque o que vai acontecer, o que vão falar, né? Sim, eu tava muito... da vida. Na noite que eu decidi contar, assim, eu falei assim, amanhã eu vou ter que contar, porque já tô com 3 meses... Eu não tive grandes sintomas, tipo assim, eu não tive muitos enjoos, não tive muitas coisas, então as pessoas que trabalham comigo não percebiam que eu tava grávida, até eu contar pra elas. Porque se eu tivesse que sair, me ausentar das reuniões pra vomitar, por exemplo, mas não aconteceu comigo, sabe? Então, assim, eu falei assim, amanhã eu preciso falar, porque realmente já deu os dias, e aí eu não acho justo também ficar enrolando com as pessoas. Eu falei assim, eu vou ter que avisar. Aí eu não dormi aquela noite, que eu fiquei, meu Deus, eles vão me mandar embora. E, apesar do meu marido estar trabalhando, a maior renda ainda é a minha na casa. Eu falei assim, não posso, assim. E aí você já pensa um milhão de coisas. Acabei de mudar para um apartamento maior, o apartamento é mais caro, sabe? Ai, meu Deus, como é que vai fazer e tal. Então eu fiquei com muito medo mesmo. Mas aí eles foram muito bem, muito receptivos comigo, assim. Não, fique tranquila. São coisas que acontecem, as coisas acontecem bem na hora que tem que acontecer e tal. O meu gestor lá no cliente final, não, mas as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, não se preocupe. Um bebê é sempre bem-vindo, etc. Eu me senti muito acolhida, muito acolhida. Assim. Muito mesmo. Eu tava com muito medo, mas desde o primeiro momento, nunca teve assim, nunca senti nenhum desconforto pra falar sobre isso, nunca. Sempre Nem que eu depois precisei. disso, assim, você sentiu que... Eu vou dar um exemplo. Ok, passamos. Durante a gravidez, em algum momento você foi preterida, assim, de tipo, olha, ela não é uma... Não vamos considerar ela para isso, porque ela daqui a alguns meses vai estar fora, sabe? Não sei se isso aconteceu. Não aconteceu conosco. A minha equipe tinha uma viagem para Munique e poderiam ir 2 pessoas para o cliente, porque a gente trabalhava para um cliente alemão. E aí, eu falei, aí no dia, assim, eles queriam que alguém se oferecesse, né? Porque eles não queriam, tipo, ditar quem é que vai. O líder da minha equipe não queria ditar quem é que ia. Ele já tinha ido, então ele falou, então vocês vêm se vocês decidem entre vocês. Aí eu rindo, né? Descontraindo o momento, falei, eu não vou, né, gente? Porque daqui a pouco eu vou sair de licença e tal. Aí o líder da minha equipe falou assim, mais um motivo pra vocês quiserem ir, pode ir. Você vai sair agora, você vai lá e conhece lá o cliente e tudo. Aí eu achei que ele tava brincando, né? Falei assim, ele tá brincando comigo. Aí eu falei assim, tá, agora que eu vou. Ele falou assim, claro, depois, a hora que você voltar, já pode estar tudo diferente, agora que você tem que ir, sabe? Eles sempre foram muito, assim, muito receptivos comigo, assim. Quando eu precisava me ausentar pra médico, vez ou outra que eu não tava me sentindo muito bem, pedia pra dar um tempinho e tudo assim, sempre foram muito receptivos, assim. Fiquei muito surpresa. Eu percebia que na minha equipe, o líder, por exemplo, ele dividia a guarda da filha dele, então quando ela estava com ele em casa, às vezes ele precisava se ausentar, quando ela adoecia ele precisava sair, isso nunca gerou desconforto também. Então eu percebia que eles tinham uma cultura interessante nessa coisa de lidar com pais de filhos pequenos e tudo. Mas como eu tinha muito pouco tempo de empresa, né, eu falei, não vai acontecer comigo. Mas aconteceu, eles sempre foram muito receptivos, muito. E sempre me ligavam para perguntar como é que estava, se estava indo tudo bem. A minha gravidez não foi uma gravidez, vamos dizer assim, normal, porque eu tive uma gravidez de risco, eu tinha alguns fatores de risco. Então, a minha gravidez foi muito mais acompanhada, eu precisava ir no médico. Tinha época que eu ia de 2 em 2 semanas para ela poder me fazer ultrassom e acompanhar. E nunca foi um problema, sempre pude sair e tinha dias que eu não conseguia voltar e não tinha problema, sempre era tranquilo demais, assim. Sempre fui muito acolhida. Depois que o bebê nasceu, eles sempre perguntam notícias e tudo. Então, assim, eles não senti em nenhum momento nenhum desconforto, assim. Nesse momento, você tá de licença? Ou você já voltou? Não, ainda tô. Aqui, a gente pode tirar... Tem vários tipos de licença. Você pode tirar uma de 120 dias, que é igual ao do Brasil, de 4 meses. De 150 dias.
você pode tirar partilhada com o pai. Você tira 150 e o pai tira 30 dias depois que você tira os 150. E tem uma licença largada, que aí acho que são depois dos 150 você tira mais 60 dias, algo assim. Mas tudo depende dos rendimentos, porque, por exemplo, na licença de 120 dias, você vai receber 100% do seu salário bruto, que está lá definido na Segurança Social, que é o que sob incide os seus impostos. Se você for 150, são 80%. Na licença alargada, depois dos 150 dias, são tipo 20%. Aí você tem que ver quanto que você pode dispor do dinheiro e do tempo ali para você decidir a sua licença. Ele não sentia assim nenhum momento alguém falou assim, olha, essa licença aqui para você tirar é melhor, hein? Não. Sempre eu só tinha que decidir por mim mesma e comunicar a eles quanto tempo eu queria. Nunca tive assim, nada de uma questão. Nesse tempo que eu tô de licença, ninguém nunca não senti nenhum desconforto. Eles ligam pra mim periodicamente pra saber se tá tudo bem, como eu tô me sentindo, etc. Mas nunca senti nenhuma pressão, nada, assim. Sempre muito tranquilos também. Sobre o salário, tu tem que decidir qual tipo de licença na hora que você vai tirar, ou tipo, tu tá nos 120, 130 dias, aí depois tu fala se estende mais, e mesmo assim o desconto já vem desde o começo, ó, eu vou tirar a licença estendida, então já vou receber 80% desde o primeiro mês, ou tipo 100% que tu recebe, e aí daqui pra frente vai ser 80%. Não, mas no início. Você decide quando você vai submeter. Aqui é possível você fazer isso tudo pela internet, na Segurança Social direta daqui. E aí, quando você vai decidir, você tem lá o requerimento e aí você decide quantos dias você quer. Se o pai vai tirar junto, você pode fazer tudo no mesmo requerimento. Meu marido não tinha direito de tirar a licença junto, porque na época que eu ganhei neném, ele tava recibos verdes, que não tem direito, né? Tipo PJ. Isso, estilo do PJ, isso. Sim. E aí, ele teve alguns dias que a empresa dele deu também, pra ele ficar em casa, acho que foi tipo 3 dias. Os dias que ele esteve no hospital comigo, mais uns 3 dias, eu acho. Mas foi isso. Não teve licença. Como ele trabalha remoto, ele pôde participar bastante do início da vida, mas assim, não teve licença. Mas eu, quando botei o requerimento, já tive que escolher ali, e ali eles já calculam eles pagam por dia. Aí eles calculam em cima do seu salário o dia de trabalho, e aí eles pagam. Aí, por exemplo, esse mês de fevereiro, que foi 28 dias, é 28 vezes aquele dia. No mês que é 31 dias, 31 vezes aquele dia. Assim, eles pagam para você. Fazem cálculo com base no seu salário. Mas aí você já diz logo no início. Você optou por qual licença? Eu tirei de 150. Vou ficar com ele até ele fazer 5 meses. E depois... Aí a minha mãe tá aqui com a gente, né? A gente vai tentar segurar ele até 1 ano pra botar na creche. Eu botaria com 5 meses, assim. A minha mãe aqui tá mais apaixonada, quer que ele fique em casa. Então ele vai ficar Mas com a gente. será que é fácil colocar crianças na creche aqui? Não, eu a não creche... sei, tô perguntando porque tem países que é bem difícil. A creche é outra novela. Existem creches públicas, né? Eu cheguei a olhar algumas, mas o problema são as vagas. Para você conseguir, tem uma lista de espera imensa. Você se inscreve lá e aí você vai ter que esperar ver se vai ter ou não vaga. O ano letivo inicia em setembro. Então você vai saber só lá em setembro. Suponhamos que você se inscreva agora em março, numa pré-inscrição. Você vai saber só lá mais próximo de setembro se você conseguir vaga ou não. Porque aí vai depender das crianças que saíram, que cresceram, etc. As privadas acontece também de não haver vaga, por incrível que pareça, porque no Brasil a gente tem uma ideia de que se for privado sempre tem. Eu tinha essa ideia, por exemplo. E não, aqui não é sempre não. Eles têm lá o tamanho, eles não aumentam aquele tamanho que eles podem comportar só porque você quer pôr seu filho lá. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu olhar algumas creches aqui perto da minha casa. E aí nós fomos lá, conhecemos, gostamos. E aí escolhemos uma e já fizemos uma pré-inscrição para ele entrar em setembro ou novembro. Em novembro ele faz 1 ano.
Mas em setembro ele vai ter 10 meses. Se a gente não tem certeza como ele vai estar, se ele vai estar bem desenvolvido, se ele já vai estar... Assim, a moça mesmo da creche disse que é mais interessante colocar eles quando eles começam a andar, porque eles interagem mais, é melhor e tudo assim. Mas se a gente precisar colocar ele com 10 meses e talvez ele esteja andando, também é possível. Então a gente ficou em aberto ainda da data que ele vai entrar. Mas já escolhemos a creche e tudo. Mas não é fácil, não. Você precisa olhar isso das vagas com bastante antecedência. Às vezes perto da sua casa não vai ter. Você vai ter que procurar uma mais longe de casa. Quando você trabalha fora, você pode tentar perto do seu trabalho, né? Mas quando não, você vai ter que tentar em outro lugar. A creche que vocês escolheram, ela é paga, então? Privada, nós vamos pagar. Sim. É privada? Sim. A empresa que vocês trabalham tem esse tipo de auxílio? É muito caro? Quanto... Eu não sei se o governo também dá algum tipo de auxílio para criança. Tem alguns lugares que tem esse tipo de ajuda? Sim, aqui nós temos eles têm alguns abonos que eles chamam, né? O pré-natal todo mundo recebe, que é o abono antes da criança nascer. São do terceiro mês ao 9º mês você recebe. Eu não lembro qual foi o valor que assim, receber. Recebe um valor? Por mês você vai receber um valor que é calculado de acordo com o seu escalão de rendimentos. Eles utilizam a sua declaração de imposto de renda para descobrir qual é o seu escalão de rendimentos. Se você pode ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, se não me engano. Aí tem uma lista de valores, e aí dos seus rendimentos, dividido pelo seu agregado, que são as pessoas que dispõem daquele rendimento com você, aí eles fazem um cálculo e dizem qual é o seu agregado. Aí, consoante aquele agregado, você vai receber um valor do governo todo mês. Quanto maior o seu escalão, significa que você tem mais rendimentos, menor é esse valor. E se você tiver no 5º escalão, que seriam os rendimentos mais altos, você não recebe nada. Uhum. Aqui nós caímos no 4º escalão, então a gente recebeu um pouquinho. Quanto que foi? Eu não lembro, acho que foram 50 euros. Algo assim. Não foi muito, assim, foi 50 euros. Durante todo o período de gravidez. Se você entrar depois de um tempo, você recebe ele retroativo, direitinho lá. Depois que a criança nasce, tem o que eles chamam aqui de abono família, que aí é algo parecido com esse pré-natal. Eles também calculam de acordo com o seu escalão, só que ele tem outros valores. Esse, a gente caiu também no 4º escalão, acho que é 60 e poucos. É 67, alguma coisa assim, o valor que a gente recebe. Até atualizou recentemente, aumentou um pouquinho, porque daí muda o índice que eles usam para calcular, aí atualiza esse valor. E às vezes você muda de rendimentos e aí você muda de escalão, você para de receber. Provavelmente é o que vai acontecer com a gente, porque como meu marido começou a trabalhar, vai mudar o nosso rendimento final lá para a Segurança Social, provavelmente a gente não vai mais receber, mas depende do seu escalão. E aí você recebe por mês esse valor. Aí depende do seu rendimento, tal qual o valor das creches. As creches públicas você também paga de acordo com o seu rendimento também. Se você tiver o primeiro escalão, que são as pessoas que têm um rendimento menor, você não paga, mas depois você paga valores, vamos dizer, simbólicos, assim. Você não paga muito, mas paga. A creche que nós escolhemos aqui, a gente vai pagar 300 euros por mês. Não é barato. Mas... para Portugal é um valor bem pesado. É alto. Não é barato. Mas por que a gente escolheu? Ele é bem perto da minha casa. É uma creche pequena. Não tem muitas crianças. Não vai ter crianças grandes. Porque... aí eu tô falando do que eu li. Porque eu ainda não tinha sido mãe, né? Não sei como vai ser. Mas pelo que eu li, é melhor que você tenha creches menores. A sua criança vai ter mais atenção. Se tiver crianças muito grandes, podem ali brincar juntos e pode acontecer alguma coisa, pode machucar e etc. Então, se você puder, para ser uma creche menor, etc. Então, a gente escolheu essa. E a gente mora numa região que não é assim... Não tem muita criança, vamos dizer assim. E aí, corri o risco de não ter nem muita vaga lá também. Então, a gente já fechou para já deixar resolvido, sabe? E Portugal tem isso, né? Portugal quer muito que as pessoas tenham filhos, porque eles têm problemas com a natalidade, mas não tem vaga nas creches, como é que faz, né? Não sei. Eles precisam resolver essa conta aí.
E aí, Tem uma estrutura, né, para que as exatamente. pessoas queiram ter, né? Porque se uma mãe, por exemplo, se você não tivesse uma rede de apoio, como Sim. que faria, né? Com quem é que não tem uma rede de apoio, como que faz, né? E se é não muito tem comum, onde deixar a criança. é muito comum que as crianças entrarem novinhas, com 4 meses na creche mesmo. Eu acompanho várias mães que precisaram porque elas não tinham opção. Tinha mesmo que ser. Tem uma outra coisa que eles têm aqui, que são as AMAs, que são as babás, que eles chamam de AMA. E a Segurança Social credencia algumas AMAs para você deixar o seu bebê lá. Elas podem pegar no máximo 4 crianças, se não me engano. É um valor um pouco mais barato que a creche. Você só tem que confiar na pessoa e deixar lá. Aí é uma escolha sua. Assim. Porque nos lugares onde a creche não tem vaga e você não pode pagar o valor da creche privada, às vezes é o que tem que fazer a AMA. Se você não tiver como rede de apoio, vai ter que ser a AMA mesmo. E aí tem essas credenciadas pela Segurança Social. Se não me engano, no site eles mesmos te dão a listagem para você avaliar e tudo lá. E as crianças costumam ir novinhas mesmo, com 4 meses, porque a maioria trabalha, a maioria esmagadora trabalha. Eu queria voltar um pouquinho, porque a gente falou da sua gravidez, mas não falou muito como que foi essa parte do acompanhamento. Você até falou que a sua gravidez foi de risco, né? Sim, que teve sim. que ter um acompanhamento. Isso foi pela saúde paga, particular ou pública? Como que é o sistema aqui? Bom, a saúde pública em Portugal, ela tem passado por alguns momentos difíceis agora. Mas, no modo geral, ela é boa. Eu conheço muita gente que teve muita experiência boa, mas também teve experiência ruim. A imigração é assim, né? É muito individual a experiência. Mas eu escolhi a privada porque eu queria uma obstetra. O acompanhamento aqui, em geral, ele é feito no centro de saúde, ou então, enquanto a gravidez é de risco, eles encaminham já para o hospital da sua residência. E o hospital da minha residência não era um hospital que eu gosto, assim. Eu pesquisei muito sobre os hospitais que te oferecem partos humanizados, etc. E o da minha residência não era um deles. Então, eu não estava satisfeita com a ideia de ter o bebê lá. Aí, pesquisando possibilidades, eu encontrei uma obstetra privada, que atendia pelo meu seguro-saúde. Aqui é seguro-saúde, não é plano de saúde como a gente conhece no Brasil, né? A gente precisa sempre pagar uma parte do tratamento, mas é uma parte bem pequena, assim. E aí eu decidi ir na obstetra privada para ver se eu ia gostar dela, porque o acompanhamento do centro de saúde ia ser com o hospital já, eu nem ia passar pelo centro de saúde, porque quando a sua gravidez não é de risco, você é acompanhada pelo centro de saúde por uma médica de família, nem é um obstetra. Você vai ter contato com o obstetra, mas no fim da gravidez, que é quando eles vão olhar quando é que você vai ter o bebê, se tá tudo bem com o bebê para ele nascer, qual via vai nascer e tudo. Eles sempre preferenciam aqui o parto natural também. Só fazem cesariana em casos onde realmente é muito necessário. Então, eu não estava satisfeita, assim, não estava me sentindo segura com esse acompanhamento. Aí, conheci uma obstetra privada, que eu gostei bastante. E eu tive que ser acompanhada também por outra médica, que era uma médica de... Aqui tem uma especialidade que chama medicina interna. Eu não lembro no Brasil alguma coisa que seja correspondente. Mas ela era uma médica que trabalhou muitos anos aqui numa das maternidades públicas aqui. Eu descobri ela pesquisando em fóruns de grávidas. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito, infelizmente, não é bom sempre. Mas eu encontrei ela... Então, deixa eu pegar, só dessa pesquisa por causa do tipo de médica. Quando a gente fala do médico da família, é o nosso clínico geral, né? Sim. Certo? Eu nunca perguntei, mas eu sempre assumi. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa sempre com o médico da família, eu sempre tive como mesmo. Então, é isso, certo? Eu acho que sim. É um conceito, eu acho, na verdade, que em São Paulo tinha esse conceito... tá. No hospital, quando eu trabalhava lá em São Paulo, tinha clínicas dentro da empresa e tinha o conceito de médico de família, que é um médico que ele realmente vai ter todo o histórico, ele vai fazer exames desde coração até
e ele é que vai redirecionar. Seria o clínico geral? Mais ou menos. Só que tem um acompanhamento para cada pessoa, você tem aquele médico que vai ter um grupo de famílias. Acho que é por aí. Entendi. Mais ou menos. Tá bom. Aqui eles têm Obrigado. esse perfil também. E a medicina interna é como se fosse um médico de família, assim, que ele consegue ver todo o contexto, mas ele olha bastante aquelas doenças que são mais, vamos dizer assim, relacionadas. Por exemplo, quem tem problemas circulatórios geralmente tem algum problema no sangue, aí geralmente tem colesterol, aí geralmente tem ali uma outra coisa junto. Então ele olha todas as doenças, entendeu? No meu caso foi porque eu já sou hipertensa já há muitos anos de família e eu tinha diabetes gestacional, que é uma doença que às vezes aparece durante a gravidez. E eu tinha desde o primeiro trimestre, então eu precisava controlar bastante os meus níveis de açúcar. E aí eu podia só com obstetra, mas é legal você ter uma outra médica que olhe tudo isso junto, porque eu já era hipertensa também. E aí eu fui procurar uma obstetra também que fosse bastante experiente, porque eu queria alguém que estava bastante insegura, né, com medo e tudo assim. Então eu fui acompanhada por essas duas. Então eu tinha todo mês as duas. No início da gravidez eu tive bastante dificuldade com a diabetes gestacional, então eu ia mais vezes na medicina interna, porque ela precisava me ajudar, a gente precisava trocar o tratamento quando não dava certo. Então, assim, tinha muito a ver com a alimentação, mas eu precisava tomar medicamentos, etc. Então, assim, a gente ia lá e trocava o medicamento, a dosagem, etc. Então, precisei ir mais vezes. Depois que eu cheguei ali pelo quarto, quinto mês, assim, aí ficou tudo estável e fui bem até o final da gravidez. Aí não precisei mais, assim, foi bem tranquila, bem mesmo. Mas sempre fui bem acompanhada. E todo mês fazia os exames, fazia ultrassons, que é que eles chamam de ecografias. Fazia as ecografias. Dúvida, se você faz acompanhamento pelos médicos particulares, os exames também são pagos? Tudo fica no particular? Sim, fiquei tudo no particular, sim. Eu acho que não tem como você. Eu acho que se fosse o oposto, né? Se você fosse na clínica de um médico de família que é público, te recomendasse, você poderia ir no particular com a coparticipação do governo, né? Isso. Acho que o oposto pode ser feito. Mas isso. Quando já vem direto do particular, aí você tem que pagar por tudo, certo? Sim. Você gastou um dinheirinho. Foi uma gravidez um pouco cara. Foi, sim, gastei um dinheirinho, sim. Mas olha, com seguro-saúde eu consegui levar bem, assim, porque eu gastava, pra estar na média de valores, assim, as consultas eram 15 euros toda vez que eu ia, as ecografias eram mais 8 euros, por aí, porque na minha gravidez, como a minha obstetra tinha o aparelho de ecografia no próprio consultório, eu fazia toda vez que ia lá. Então, fiz ali mais 8 euros, assim, e exames mais uns 20, porque eram sempre as mesmas análises sanguíneas, sabe? Então, eles repetiam as mesmas análises de vez em quando, para poder ir acompanhando. E, então, era mais ou menos uns 50 todo mês, não foi tão caro, poderia ser muito mais, mas não foi. O valor de um ginásio bom aí, ginásio mais caro. Não foi nem a creche, né? Creche, né? A creche, sim. A creche acabou saindo o valor que o governo te deu todo mês. Sim. Foi para pagar os exames. O que pesou para nós foi o parto, que eu paguei uma parte. Tive que pagar uma parte. Então, isso que eu ia perguntar, o parto foi pago e foi no hospital particular, porque eu tô perguntando, tô fazendo um mini curso aqui com a Carol agora no podcast, tá, gente? Vontade, sim. Pergunta, já aproveitando para fazer um mini curso. Mas no sentido de que eu ouvi, e até portugueses já me falaram isso, o pessoal do meu time, que aliás é muito experiente, eles têm muitos filhos. E eles falaram assim, se você for ter filho um dia, você tem que ir para o hospital público. Não, mas e se eu quiser pagar? Não adianta. Eu fiquei sem entender. Eles basicamente explicaram que mesmo que se você passar mal, precisa de algum socorro, eles não têm a estrutura no particular que tem no público, então eles vão te encaminhar para o público no final das contas, mesmo você pagando. Eu fiquei sem entender nada.
Tudo bem que o seu caso era um caso já que ia precisar de cesárea por conta dos riscos, né? Diabetes gestacional, geralmente a maioria é cesárea. Não, então, não. Aí que tá. Todo mundo é Não? enganado nessa. Não. A minha via de parto preferencial era parto natural mesmo. Porque pra você fazer uma cirurgia numa pessoa que tem diabetes gestacional é pior, sabe? A questão do diabetes gestacional é que a minha obstetra conversou comigo. Quando você tem que tomar medicamento, se você não entrar em trabalho de parto naturalmente até as 39 semanas, aí é preciso induzir o parto. Porque aí começa a ficar perigoso. Mas até as 39 semanas, se o bebê não estiver crescendo demais, porque o grande problema da diabetes gestacional são os bebês grandes. São os bebês enormes, muito grandes. Como o meu bebê não tava dentro dos parâmetros para a idade dele e tudo, então assim, não tinha perigo, a gente podia levar até os 39. Aí, qual é a questão do público aqui? Os hospitais particulares, inclusive aqui, eles não aceitam receber grávidas com menos de 32 semanas, por causa das UTIs neonatais. Eles não aceitam, inclusive porque as UTIs neonatais ficam muito caras no privado. Muito, muito caras. A minha obstetra mesmo tinha me dito. Se você entrar em trabalho de parto antes das 32 semanas, você vai para o público. A gente conversou sobre isso, escolhemos um hospital. Eu cheguei aí conhecer um hospital público para poder me direcionar lá caso fosse preciso e tudo. Mas, em termos vamos dizer assim, de estrutura, é mais para criança, para as UTIs neonatais. Porque para fazer a cirurgia, se fosse necessário, ou ter o parto normal, os privados também têm. É uma questão que, nos privados, existem mães que escolhem a via de parto. Elas escolhem fazer cesariana, entendeu? E no público, não é possível escolher a via de parto. Você vai sempre ser assim. Vai ser, se chegar a data, vai induzir, ou você vai entrar em trabalho de parto naturalmente. Se o parto estiver sendo complicado, se houver indicações ali no meio do trabalho de parto, você vai fazer uma cesariana. Mas você não tem como escolher a via de parto. E nos obstetras privados, se você combinar com ele, ele aceitar, ele vai marcar a cesariana e fazer, entendeu? Por isso que as pessoas, às vezes, escolhem o privado. Eu só escolhi o privado, mas porque eu queria ficar com a minha obstetra. Porque o que ia acontecer? Eu fui acompanhada no privado e a minha obstetra já não atende em nenhum hospital público. Então, eu não tinha como encontrar ela em algum hospital público. E eu ia ter que ter o meu parto com uma obstetra que eu não conheço. Não foi ela que me acompanhou, sabe? Então era mais uma segurança minha, mesmo sabendo que eu ia ter que pagar uma parte do parto. Uhum. Eu decidi fazer só porque eu fiquei insegura mesmo. Cheguei a conhecer um hospital. O seguro, ele cobre, então, uma parte. Cobri uma Não boa necessariamente parte. você precisa pagar tudo. Dependendo da sua modalidade de seguro, inclusive ele paga quase tudo. A franquia é tipo baratinha, 200 euros, algo assim, baratinha, né? Assim, é um valor pagável, sabe? Não são 10 mil euros, Não, né? sim, é um valor pagável. O seguro que eu tenho pela empresa é que não pagou tudo, então eu paguei 1.000 e poucos, 1.200 euros, algo assim. Fui me preparando para isso enquanto a gravidez, porque eu sabia que eu ia ter que pagar. É possível você saber antes também, sabe? Tipo, você liga lá no seguro, ou então você acompanha suas coberturas, você tem como entrar em contato com o hospital, descobre quanto é que é o valor, ele te fala. Isso também é um ponto, né? Você mudou de empresa. Quando você mudou de empresa, trocou o seguro? Trocou o seguro, mas eu não tive carência. Não tive. Entendi. Aqui eles têm uma coisa interessante, que se você trocar de seguro, mas você pegar uma carta de, não sei o nome, declaração da saúde, uma coisa, você é isenta das carências. Dessa carência. Sim. Então eu não tive carência. Aí é possível saber o valor antes, então você vai se preparando, se for o caso, sabe? Os públicos são bons hospitais aqui, isso é verdade. Os hospitais são bons. Mas eu só fiquei insegura porque a minha obstetra não ia estar lá, sabe? E eu me afeiçoei muito a ela. Eu passei uma situação... enquanto eu estava grávida, a minha cunhada, esposa do irmão do meu marido, estava grávida também. E ela sofreu pré-eclâmpsia com 29 semanas. O meu sobrinho nasceu com 29 semanas. E eu estava grávida. E eu já tinha pressão alta. E aí, assim... O que aconteceu comigo? Fiquei doida, né? Falei, vai acontecer comigo, certamente. Vai acontecer, não vai dar certo e o neném vai, sabe?
O meu sobrinho tá super bem, graças a Deus, mas foi uma barra, sabe? Foi uma barra. Ele ficou 2 meses na UTI no Natal, foi uma barra mesmo. Então eu fiquei muito insegura nessa época. Então eu me afeiçoei muito a minha obstetra porque ela me tranquilizava de todas as formas possíveis para eu ficar calma, que a gente estava acompanhando tudo, que estava dando tudo certo, etc. Então eu não queria que ela não estivesse lá. Eu tava assim, bem assim, com medo mesmo dela não estar lá. Então foi por isso que eu optei pelo privado, porque eu conheci os hospitais públicos e eles são bons, eles têm boas E é possível escolher qual hospital que você vai se direcionar, né? Eles não podem te recusar porque você não é daquela área, né? Exatamente. Eles têm que te atender. Deixa eu perguntar uma coisa. O teu filho nasceu já com uma cidadania portuguesa? Já, ele é português. Sim, ele é português. Já foi registrado direitinho, ele é português. Curiosamente, tem aqui para você registrar o bebê, você tem que levá-lo ao cartório. Então, com 5 dias de vida, o meu bebê foi ao cartório. Existe um bebê. O bebê assina, ele de fato. É isso. Sabe, fiquei pensando isso exatamente quando eu tive que levá-lo. Mas eu cheguei lá no cartório, ele chama Pedro. Aí ela... esse é o bebê, como ele chama? Ele chama Pedro. Então ela olhou pra ele, ela olhou de fato pra ele, assim, tipo, realmente tem um bebê ali dentro. Aí ela foi explicar pra gente como funcionava e tudo, porque ela tem que explicar que a gente tá concordando em registrar o bebê, que ele vai ser português, que a gente não tá de serviço do Estado brasileiro, porque acho que não poderia se fosse. Então ela tem que fazer tipo um discurso, sabe? Pra gente concordar. Sim. E depois você assina lá e diz que concorda. Sim, eu concordo com aquilo ali. Tá. E aí ela faz o registro dele. E aí ele tem aquele cartãozinho da União Europeia? Ele tem um cartão cidadão, esse que você tá falando? Tem. De europeu mesmo, né? Isso, e teve que tirar a foto recém-nascida. É muito bonitinha a foto, inclusive, porque ele tava dormindo. E a gente não conseguia direcionar ele na foto. Custou conseguir. Mas ele tem tudo. Aí ele já sai com todos os números que a gente, quando chega, precisa fazer, sabe? Ele já tem o cartão cidadão, já tem o utente, já tem tudo. O número da saúde, já tem o NIF, já tem tudo. Tudo certinho. Mas ele também tem a certidão brasileira? Eu não sei como que é. A gente não fez ainda, né? Mas a gente vai fazer. Mas ele tem direito, né? Sim. Ele tem direito. Sim. Pelo que eu li... Mas, tecnicamente, se você entrar com ele no Brasil, ele entra como um turista, então... Ele é português. Engraçado. Sim. Ele não tem passaporte entra como ainda, português. Sim. Fala, moça, ele só pode ficar aqui durante 3 meses, senão ele vai estar ilegal no país. A pessoa, né? Curioso, né? Sim. Ele já tem. Interessante. É que tem toda uma burocracia. Esse processo de volta para pegar a certidão brasileira e tudo, né? O CPF. É um processo moroso que também a gente não percebe, mas a gente nasceu no Brasil, isso já estava lá. Exatamente. Mas que eu percebo quando a pessoa tem o filho fora e vai tentar fazer esse processo ao contrário, é bem complexo. Sim, aqui nós precisamos ir ao consulado, não precisa levar o bebê, é melhor. E aí você vai lá e precisa preencher um formulário, levar os documentos dos pais e pronto. E aí levar. Aqui tem uma questão também, se você tiver o filho no hospital público, a maioria deles tem um balcão cidadão, que é o nome, onde você pode ir lá mesmo registrar. Os hospitais privados aqui não tem. E aí você precisa ir lá no cartório, aqui chama notário, né, que é o... Como é? Registro de registro natural, algo assim que é o nome. E aí você leva o bebê lá pra ver. E quantos meses que teu filho tem? Ele vai fazer 4 meses semana que vem. Tem 3 mesinhos. 4 meses. É bem novinho. Que você falou que a sua mãe tá aí, né? Ainda tem Sim. A questão da sua mãe, né? Sua mãe, eu não sei se ela tá morando aqui ou não, mas acaba sendo uma rede de apoio e imagino que seja uma grande rede de apoio para um casal, né? Que trabalha e, enfim, para a rotina, né? São 6 mãos ao invés de 4 e tudo se torna um pouco melhor.
Eu não sei o quanto isso, como que está sendo a questão do puerpério, porque por mais que você tenha a sua mãe próxima, eu acho que rede de apoio não é só você ter alguém que você conhece, porque às vezes as opiniões não são as mesmas, o que você quer para o seu filho, às vezes não é o que a sua mãe quer, enfim, a convivência não deve ser... Eu tenho a mesma situação aqui, então assim, por mais que meu marido seja um santo, se dê super bem com a minha mãe, enfim, é uma pessoa diferente, né, ali do casal, opinando, dando, né, se você, como que está sendo, se você tem rede de amizades, você fala que você lê, mas como que é essa questão do ser mãe, né? Se você procura... Aonde você procura apoio? Como está sendo essa fase do puerpério? Olha, o puerpério é muito doido, viu? Muito doido. É um sentimento muito doido, assim. No início, quando eu cheguei em casa com o bebê, uma sensação enorme de, meu Deus, o que eu faço com esse bebê aqui agora, sabe? Meu Deus do céu. E aí vai passando, você vai aprendendo, vai entendendo. A minha mãe ajuda super. Nossa, ela, sabe? Especialmente no gerenciamento da casa, porque se eu tivesse que fazer tudo, eu não sei como seria, sinceramente. E Diego não teve licença. Então, assim, ia ser difícil. A gente ia conseguir, certamente, mas ia ser mais difícil. Ela ajuda muito. Mas, né, como toda mãe, opina bastante. Mas a decisão final é nossa, sempre, sempre. E nós somos criados de modos muito diferentes também, né? Tipo assim, hoje em dia a gente tem vários... A gente tem mais estudos sobre o que funciona pro bebê, o que não funciona. A minha mãe não tinha tanta informação na época, sabe? Então ela fez tudo de acordo com as informações que ela tinha, sabe? Então hoje em dia ela acaba que aprende muitas coisas também comigo, porque assim, eu pesquiso sobre o assunto, converso com a minha pediatra, encontrei uma pediatra brasileira, que eu gosto bastante também. A nível cultural... faz diferença ser uma pediatra brasileira, sabe? Faz bastante diferença. E ela é muito, assim, atenciosa. Eu, como mãe de primeira viagem, o neném dá uma tosse, eu já fico, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí já começa a perceber se ele tá bem, se ele não tá e tal. Então, assim, ela me responde, eu mando vídeo, ela vê, ela avalia, fala, não precisa trazer, se ela achar que precisa levar, ela fala, traz ele aqui, sabe? Então, assim, não é fácil não, sabe? É uma rede de apoio que custa alguma coisa. Custa sim, mas ajuda muito. Não vou dizer pra você que não ajuda, porque ajuda. Conheço muitas mulheres que foram mães junto comigo, assim, com diferença de poucos meses, então a gente conversa bastante. Muitas delas eu só conheço pela internet, porque elas moram no Brasil. Outras moram em outros países, então, assim, conheço elas pela internet, mas ajuda muito a escutar quando a gente tá ali preocupado, ansioso, sabe? Por exemplo, eu tive muitos problemas com a amamentação no início, foi muito difícil a amamentação pra mim e tudo. Então foi legal conversar com outras mães que tiveram também as mesmas coisas, porque tem coisas que ninguém te conta, sabe? Tipo, você pode estudar muito, ler sobre tudo e etc., mas tem coisas que ninguém te conta. Por exemplo, o bebê chora muito nos primeiros meses. E isso é normal. E eu ficava, meu Deus, esse bebê tem alguma coisa errada. Ele chora muito. Meu Deus, por que ele chora tanto? Tô fazendo alguma coisa errada, sabe? E as pessoas, não, é normal, ele vai chorar. Ele não sabe fazer outra coisa. Fica calma. Você vai entendendo o que ele vai precisando. Calma, tudo. Então, assim, é um sentimento muito, muito doido, assim. Tipo, o que eu fiz agora que o bebê tá chorando? O que eu fiz agora? Agora ele dormiu muito. Agora ele dormiu pouco. E agora? Tá certo? Tá errado, sabe? É um sentimento muito doido, assim. A minha mãe ajuda muito, mas é uma ajuda que custa, às vezes, viu? Não é fácil. Mas tem que encontrar, acho que é aquilo que você falou, encontrar uma profissional, que nem você encontrou a pediatra brasileira, eu acho que faz total diferença, assim. Sim, porque realmente, se você vai para um médico que é uma outra cultura, né? Existe muito aquela coisa de dizer que existe o jeito da mãe latina. Eu não sei o que é, mas existe, não sei se somos mais se as mulheres que são da América Latina são mais preocupadas, o que acontece, mas existe uma mudança cultural, e aí você encontrou acaba sendo também parte de sua rede de apoio esse tipo de profissional. Sim, foi sim. Eu não sei dizer pra você se eu senti diferença nesse sentido, assim, de como as portuguesas tratam os filhos, ou
Não sei, assim. Mas eu sinto diferença no quanto é atenciosa a minha pediatra. Porque é muito comum que, por exemplo, os pediatras não darem um contato para os pais do telefone. Ou só responderem por e-mail, sabe? Mas eu acho que eu ficaria bem nervosa se eu tivesse que tratar com o pediatra do meu filho, sentindo alguma coisa só por e-mail, sabe? Eu acho que eu ia ficar, meu Deus do céu, ele não vai ler isso? Não, pelo amor de Deus, quando que ele vai me responder? Eu acho que eu ficaria, sabe, bem agitada. Então ela é super solícita. Sempre que ela vê, no início a gente teve uns probleminhas de ganho de peso, então eu levei lá mais vezes. Um dia ela me ligou, ó, tá tudo indo bem, pode ficar tranquila, eu tenho acompanhado aqui os pesos, sabe? Então, assim, fez diferença pra mim, sim, me tranquilizou bastante. Nas consultas, ela conversa muito comigo também, porque, assim, a mãe é meio que esquecida, sabe? Tipo, todo mundo tá preocupado com o bebê, a mãe é meio que tá ali só dando mamar, existindo, sabe? Então, ela conversa muito comigo, como é que eu tô me sentindo, como é que vai ser a minha volta ao trabalho, se a gente vai ter que dar leite artificial, se a gente vai conseguir manter a amamentação. Aqui eu fui fazer uma consulta pré-natal para conhecê-la antes dele nascer, para saber se eu queria continuar com ela. Então ela sempre foi muito aberta comigo. Você vai querer amamentar? Você não vai? Como vai ser para você a volta ao trabalho? Ele vai logo para creche? Você trabalha como autônoma? Para a gente poder montar para a gente poder rotina, mandar né? uma rotina para o bebê, sabe? Ter um plano de como vai acontecer essa volta. Então, assim, me senti muito apoiada por ela também. Gosto muito dela. Eu não tenho muitas amizades aqui, eu falhei nesse ponto. Mas, na verdade, logo que eu ia começar a encontrar as pessoas, então, assim, eu conheço muita gente que mora aqui, assim, mas eu não encontro com eles. Inclusive com você, eu não encontrei ainda, por exemplo. Não encontro com as pessoas, sabe? Mas, quando eu ia começar a solidificar mais, veio a pandemia, aí ficamos todos presos, né? Então agora a gente tá voltando aí devagar pra fazer essa... Sim, e agora teve o bebê, puerpério, toda uma rotina nova. Agora você vai voltar em breve a trabalhar mais uma coisa na rotina, até orquestrar tudo, né? Sim. Casa, serviço, filho. Com certeza somos privilegiados de poder trabalhar de casa, então, assim, não tem nem como imaginar, né, o tanto de privilégio, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia lá o moço do Homem-Aranha, e aí com o fato de você estar trabalhando de casa com uma criança também implica que o seu cérebro está o tempo inteiro sendo requisitado de 2 caminhos, né, diferentes, então sobrecarrega muito mais, eu imagino. E como você deve estar agora pensando, né? Porque daqui a pouco volta aquela rotina, né? Então dá aquela ansiedade, aquela coisa. Todos os dias eu peço, todos os dias. Porque ao mesmo tempo que eu tô sentindo muita falta de ser alguma coisa além de ser mãe, sabe? Hoje em dia eu sou mãe 24 horas por dia, sabe? Então eu sinto falta de ser outra coisa, de ser profissional também. Ao mesmo tempo que eu sinto falta disso, eu fico me perguntando que tipo de profissional eu vou ser. Porque eu vou ter uma outra grande parte da minha vida, né? Eu vou ter 2 coisas ali concomitantes. E muitas vezes o meu filho vai ser a minha prioridade. Como que vai ser essa volta, sabe? Penso muito nisso. Tava brincando com uma colega outro dia que, no início eu ficava pensando assim, ai meu Deus, será que eu ainda sei fazer um if? Hoje em dia eu não sei nem se eu sei ligar o computador mais, porque realmente minha cabeça já está toda tomada por outros assuntos, etc. Então eu não sei como vai ser. É o meu grande, vamos dizer, desafio agora, pensar como vai ser essa volta, sabe? Me tranquilizar para que essa volta seja o melhor possível também, né? Porque a gente fica muito ansioso e às vezes nem é tão ruim, como foi quando eu contei com a gravidez, como é que foi. Então, às vezes nem vai ser tão ruim assim quanto eu penso. Mas tenho pensado todos os dias. Sim, tem o episódio com a Thaisa, tu falou que tá no meio, no final ela vai contar a experiência dela de como que foi essa volta ao trabalho e como, dependendo da cultura do país e também da empresa, acaba influenciando, né, positivamente ou negativamente. Então, eu espero que a tua, né, continue positivo como foi, né, no primeiro momento da gravidez. Sim. E para fechar, eu queria que tu deixasse também, avaliasse, né, tua experiência em geral
em Portugal, que tem bastante coisa diferente, né, em 4 anos. E o que tu aprendeu nesse tempo falando de... E aí fica totalmente aberto para te pensar, né? Foi a chegada, foi a pandemia, foi a gravidez, foi o pós-gravidez, né? Assim, o que tu deixaria de conselho para, se fosse a Carolina lá atrás, que estivesse pensando em vir para Portugal agora, o que tu aprendeu que tornaria a experiência um pouco diferente ou melhor? Eu acho que eu devia confiar mais no meu instinto também, principalmente. De achar que... De estar sentindo que vai dar certo. Fica calma, vai dar certo, porque dá certo. Às vezes parece que não dá, mas dá certo, sabe? A preparação que eu fiz foi muito importante quando cheguei, porque não cheguei com as expectativas elevadas e não me frustrei tanto. O que me frustrei era possível mudar, assim, que era a vida profissional, é possível a gente recalcular a rota e encaminhar, mas com o país eu não me frustrei, fiquei feliz, eu gosto muito daqui, tenho uma vida confortável, gosto bastante das pessoas, tive sempre boas experiências. O que eu diria pra mim mais? Deixa eu ver. Eu acho que eu diria ficar calmo, porque nesse turbilhão de coisas que foram acontecendo, muitas vezes eu me sentia um pouco desamparada, desesperada e deu certo. Eu podia ter aproveitado mais o caminho, não só o destino final, vamos dizer assim. Acho que era isso que eu diria pra mim. Fica de lição para o que tu tava falando antes, né? Agora que tá gerando essa ansiedade, né? É fácil falar, é difícil colocar na prática, senão ninguém tinha ansiedade na vida, né? Mas acho Exatamente. que fica a experiência para ti, que eu certeza que vai dar certo, ainda mais tendo uma empresa legal. Eu não sei como que era a outra, que tu gostava bastante das pessoas também, então talvez fosse a mesma, né? Mas acho que sempre que a gente tá no lugar que as coisas são boas, eu fico muito nesse momento gratidão, né? De pensar, cara, que legal que tô passando por isso nesse lugar que faz as coisas um pouco mais fáceis. Sim. É bom relembrar que tudo que tentamos fazer, conseguimos fazer. Achamos que não íamos conseguir, mas olha para trás, deu tudo certo até aqui. Então, às vezes, a gente tem que ficar meio que usando isso como um mantra, principalmente quando você está nessa vida de imigrante, que é uma coisa que não é tão simples. Que tudo é aquilo que você falou, né? Não é fácil ter filho em nenhum lugar do mundo. Mas quando você não está no seu lugar de origem, eu acho que sempre gera várias outras situações novas, porque você realmente tá num ambiente novo, né? Então, sim, acho que você repetir isso e com certeza você vai voltar. Eu achei interessante, teve um cara que ele pegou uma licença para cuidar da filha. E ele voltou agora há pouco tempo e é muito, o mais sênior do time, ele já é quase principal. E eu conversando com ele falando assim, super tranquilo, eu nem liguei o computador, ou eu não lembro como que faz isso, sabe? Muito tempo sem codar, então assim, muito legal, assim, porque você vê quando a gente tem a oportunidade de ter licença paternidade, maternidade, né? Ele ficou, acho que 3 ou 4 meses fora. Então, assim, isso acontece com qualquer pessoa, assim, você vai ficar sem codar, você vai esquecer uma coisa ou outra, você vai passar pelo processo de novo, tem que ter, paciência, né? Sim. Mas é isso. Antes de fechar, eu queria deixar agora para as duas, deixar uma mensagem final, falar o que vocês quiserem, sei lá, deixar... Fica à vontade, as duas, para falar qualquer coisa. Eu vou deixar, então, primeiro a Paula, depois Carolina, é contigo. Eu queria dizer que eu já fiz meu mini curso aí para quando eu tentar engravidar. E que quero engravidar na mesma velocidade que Carolina engravidou. Com um mês, assim? Decidi um mês, acabou. Decidi um mês, já engravidei, pronto, bola pra frente, segui a cartilha lá das orientações de Carolina e tá tudo certo. Mas descobri os médicos, né? Já tenho contato aqui pertinho de casa. Vou ir lá vou fazer meu cursinho. Carol, por favor, arranja um tempinho que eu preciso fazer aí só um checklist com você aqui que eu engravidei em um mês e preciso aqui, das orientações.
Mas obrigado, Carol, pela participação. Acho que muita informação legal nesse episódio. Interessante ver todo o suporte que você deu para o seu marido, né? Mudar de carreira, né? Uma carreira nova, uma nova relação, né? Morar junto, imigrar junto, ter um suporte para ele poder ser essa pessoa, né? Numa nova profissão. Que legal que depois de 2 anos, né? Imagino também a pressão para você, né? De ter sido essa pessoa que está trazendo ali a única fonte de renda, né? E a gente sabe que isso não é fácil. Ter que lidar ali com aquele medo, aquela frustração de que o que está fazendo não serve para nada, tecnicamente. Ter a coragem de mudar, né? De sair da zona de conforto, de uma certa forma, ou de um lugar que parecia ser mais seguro para ir para uma outra totalmente mais avançada, né? E ter que lidar com todo esse mundo novo da maternidade num novo país. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre isso. Gostei bastante. Tudo novo, muito novo, mas dá certo no final. A gente fica nervoso no caminho, mas dá certo. Mas tem muito mais coisa de informação, se você precisar, para eu te passar. Muito mais coisa. Eu fiz um resumo, mas muita coisa acontece quando você está em outro país engravida. Então, tem muito mais coisa. Se você quiser, estamos às ordens. Se quiser deixar teu contato também, tu tinha passado o LinkedIn, né? Se quiser aproveitar para falar, e aí qualquer outra pessoas na mesma situação. Eu passei meu LinkedIn, né, para ficar bem mais bonitinho, né? Porque o meu Twitter né, bagunça, né? Mas eu vou passar. Seu Twitter, né, Carol? Carol mora no Twitter, tá, eu gente? Moro, Melhores tweets da sua semana. Se vocês quiserem pois então. acompanhar. É porque eu não falo nada de tecla, a não ser reclamando das pessoas, etc. Mas eu posso passar. Meu Twitter é bagunça, sabe? Meu LinkedIn é mais organizado, vamos dizer assim, mais sério e tal. Mas vou passar o meu Twitter também. E se alguém quiser falar sobre morar aqui também, fica à vontade para falar comigo também. Eu sempre dou as informações reais, as boas e as ruins. Porque cada um tem que decidir o que quer, mas tem que entender do bom e do ruim. É isso, então vão ficar todos aqui na descrição do episódio. E uma coisa muito importante, né? Se estiver ouvindo até aqui, não esquece de seguir, deixar o like, se estiver no YouTube, ou seguir também no Spotify, Apple, Deezer, qualquer plataforma, porque 70% ou 80% das pessoas que ouvem não seguem. Então, galera, tem muita gente aí que tá ouvindo, então não esquece de seguir, que isso é muito importante para não perder os próximos episódios. Carolina e Paula, muito obrigado, muito legal. Novamente, acho que completa muito a experiência da Thaís, agora tua aqui em países diferentes, né? Dá pra gente comparar um pouco. Existem certas tendências, né, nos dois. Acho que foram 2 gravidez tranquilas pelo local. Não vou dizer que foi tranquila porque foi gravidez de risco, né? Mas que teve suportes legais. Eu fico feliz, né? Tipo, eu fico ouvindo a história, às vezes eu vou ficando aflito. Tu falou gravidez de risco no começo, aí já comecei a ficar aqui o coração. Falei, cara, já passou, né? Mas mesmo assim, eu vou ouvindo a história, eu meio que me envolvo aqui. Então, que bom que deu tudo certo, que tá dando certo, né? Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. E as duas estão em Portugal, então não vou falar tchau. Até a próxima, né? Que dá pra se encontrar fácil quando estiver aqui pelo Porto ou por aí por Lisboa. Então, até mais.